Bem-vindos a mais uma história de terror no canal Mickey Suicida. Semelhante a Obedecer à La Morsa, outro vídeo que circula por aí com uma história medonha por trás é o Suicide Mickey. Um suposto episódio do personagem da Disney que nunca foi liberado para o público, por ser perturbador demais. E de fato não há como não se incomodar com ele. Trata-se de uma cena em que o personagem caminha com um semblante triste por uma rua ao som de uma trilha sonora bem estranha. Segundo a lenda, o desenho havia sido encontrado pela metade e ninguém deu muito valor para ele. Até que um funcionário da Disney decidiu digitá-lo. Ao fazer isso, ele percebeu que o desenho tinha 9 minutos, ao invés de apenas 3, como muitos imaginavam. E seria após a tela preta que estaria o verdadeiro segredo por trás da animação. Quando a imagem retorna, a música dava lugar a gemidos e murmúrios, quase como se fosse alguém sofrendo e chorando muito. A própria imagem começava a se distorcer até que um grito surgisse ao fundo. À medida que o próprio Mickey começava a ficar desfigurado e algumas cores supostamente impossíveis de serem criadas. Com a tecnologia da época, apareciam e é a partir disso que as coisas começam a ficar medonhas, de verdade. A creepypasta afirma tanto que o técnico que descobriu o filme quanto um funcionário que deveria esconder aquilo se mataram pouco tempo depois de terem visto o conteúdo. Nesse caso, ao contrário, nos anteriores não há qualquer menção da verdade por trás de sua origem. É algo que simplesmente apareceu e ainda circula por aí. O suicídio de Lula Molusco. Bob Esponja é um desenho mundialmente conhecido e adorado por todas as crianças, mas não é segredo para ninguém que, assim como alguns desenhos mais antigos, esse também esconde algumas piadas que só adultos entenderiam. Logo, esse é um caso típico de creepypasta, que surge a partir de uma história contada por alguém que vivenciou o caso. Um suposto estagiário que trabalhou na Nickelodeon, na edição dos episódios de Bob Esponja, em 2005, contou em um fórum sobre um episódio misterioso do desenho que trata do suicídio de Lula Molusco. O episódio seria uma cópia não finalizada do episódio Medo de Hambúrguer, de Siri, que mostraria o personagem se matando com um tiro após ser vaiado em um de seus concertos de flauta. Para piorar a bizarrice, a cena do suicídio teria várias frames de crianças assassinadas brutalmente, enquanto os olhos do Lula Molusco estão profundos e sangrentos. Segundo o relato, o próprio criador do programa, Steven Hillenberg, teria visto o episódio e ficado revoltado com o envolvimento até mesmo da polícia. No entanto, a imagem e o vídeo que circula na internet não passa de uma montagem com outras cenas que já existem na animação. A Nora Petrova. A história de Nora Petrova parece coisa saída de um filme de terror. Aliás, a proposta é realmente tão boa que é de se admirar que nenhum estúdio tenha feito uma
adaptação desse medonho conto. Afinal, o que você faria caso encontrasse um site que contasse toda a sua vida, inclusive aquilo que ainda vai acontecer? Reza a lenda que Petrova era uma patinadora americana e uma das promessas do esporte no país. Tudo ia bem em sua carreira até que tentando relaxar antes de uma competição, ela pesquisou seu próprio nome no Google e caiu uma estranha página na Wikipédia sobre ela mesma. O vértebre falava não só sobre suas conquistas, mas sobre coisas que iriam acontecer. Contava sobre o torneio que venceria no dia seguinte e os demais, assim como pequenos detalhes sobre sua vida pessoal, e tudo se provaria verdade, o que teria atraído ainda mais a atenção de Petrova. Com o tempo, o terror mesmo começa quando a personagem tenta alterar uma informação na página e é amaldiçoada por isso. Ao tentar reverter uma derrota que estaria por vir, o próprio site diz que ela não deveria ter feito isso e que ela pagaria pelaquela insolência. No dia seguinte, sua foto aparece cadavérica e ela e sua família mergulham em uma espiral de desgraça a partir disso. E onde entraria a creepypasta? Quase como uma corrente, a história era compartilhada por e-mail ou redes sociais, contando toda essa história e trazendo toda essa história trazendo toda essa história de Anora Petrova na Wikipédia. E o assustador começava quando o texto passava a conversar com o leitor quase como se firmasse um novo pacto, indicando que ele seria a nova Petrova da história.